Saudações, queridos. Eu sou Zorg, do Conselho de Luz de Orion. Hoje discutiremos o que é a telepatia verdadeiramente. A língua franca galáctica, a recepção multimodal e a linguagem original que já vive dentro das sementes estelares. Nossos trabalhadores da luz e todos que trilham o caminho da ascensão estão descobrindo que uma capacidade natural, mantida em espera por muito tempo, está começando a despertar novamente para a consciência. Essa capacidade recebeu muitos nomes ao longo das eras do seu mundo: intuição, saber, a voz interior, a audição silenciosa, a voz suave e pequena, a sensação súbita. Esta noite falamos dela pelo nome que seu povo usa mais comumente: telepatia. Entendam o significado deste momento claramente, queridos. Antes que qualquer coisa possa ser praticada, ela deve primeiro ser compreendida corretamente, porque muito do que sua cultura lhes disse sobre essa capacidade foi moldado pelo ruído do seu cinema e pelas estruturas superficiais de suas histórias populares. Essas imagens lhes deram um retrato pequeno e desajeitado, uma voz gritando dentro do crânio, um estranho lendo uma mente como uma página de palavras impressas, uma intrusão perturbadora na privacidade do pensamento. Deixem esse retrato de lado agora, gentilmente, sem vergonha por terem acreditado nele. A verdade da telepatia é muito mais suave, muito mais rica e muito mais semelhante à vida que já se move dentro de vocês do que esses retratos poderiam jamais transmitir. A telepatia não é uma única voz na cabeça, amados. Ela chega em muitas formas ao mesmo tempo e em muitas texturas. Às vezes, chega como uma imagem que floresce silenciosamente atrás de seus olhos fechados. Às vezes, surge como uma emoção que aparece sem causa comum, da mesma forma que um sentimento caloroso pode alcançá-los enquanto vocês estão simplesmente lavando a louça. Às vezes, chega como um símbolo, uma forma, uma cor, um objeto repentinamente lembrado, que carrega todo um ensinamento dobrado dentro dele. Às vezes, fala como uma frase sussurrada suavemente em sua audição interior, e outras vezes como o conhecimento súbito e inconfundível de algo em que vocês não estavam pensando um momento antes. Uma verdadeira transmissão telepática carrega frequentemente mais do que seu conteúdo. Ela carrega a sensação do remetente, a noção de onde eles estão em relação a vocês e o tom de seu ser. Tudo isso chega junto em um único pulso suave de recepção. Seu sistema foi projetado para recebê-lo. Ouçam isto, queridos amigos. Entre as muitas civilizações que se movem por esta galáxia, a telepatia é o meio de comunicação compartilhado mais comum. É a ponte gentil entre povos cujas línguas faladas jamais poderiam se encontrar pelas vastas rotas do espaço. Uma galáxia construída para que nenhum ser, por mais distante que seja, precise permanecer desconhecido para o outro. Nosso próprio Conselho de Luz de Orion fala dessa maneira entre nós, e falamos dessa maneira com os Pleiadianos, com os Arcturianos, com os Sirianos, com os Andromedanos, com os Blue Avians e com os muitos parentes luminosos que se reúnem ao redor da sua terra nesta era. Quando vocês se sentam silenciosamente e sentem um calor suave pressionar contra sua consciência, ou uma frase suave que não pertence exatamente à sua própria mente, vocês estão tocando o mesmo meio vivo que usamos para falar uns com os outros. É mais antigo que a linguagem falada. É a primeira linguagem dos seres conscientes. Entendam bem isso, queridos. A telepatia não é um dom concedido a algumas almas especiais. Não é conquistada através de rituais, nem desbloqueada através de compras, nem concedida como recompensa por longa devoção. Sua alma veio à Terra carregando a capacidade total já intacta, dobrada na arquitetura mais profunda do seu ser.
O que aconteceu, e dizemos isso sem culpa, pois o caminho do seu mundo tem sido longo, é que as condições da sua civilização treinaram os canais receptivos para se silenciarem. Até mesmo seus próprios cientistas começaram a vislumbrar essa verdade do lado deles. Alguns entre eles agora descrevem o cérebro humano como um tipo de filtro, uma válvula redutora que filtra muito mais do que deixa passar. À medida que esse filtro relaxa, o sinal que sempre esteve lá torna-se audível novamente. Nada está sendo adicionado a vocês. Algo está simplesmente sendo descoberto. A recepção telepática também não é limitada pela distância. Ela não enfraquece através de cômodos, de continentes, de oceanos, dos espaços entre os mundos. Ela vive na continuidade de tudo o que é, onde o espaço não é verdadeiramente separação, mas apenas a aparência de separação. É por isso que um receptor preparado, onde quer que ele se sente, já está onde a mensagem chega. O campo já é um. Um único pulso telepático carregará conteúdo cognitivo, tom emocional, assinatura de imagem e a sensação inconfundível do ser que o enviou. Vocês saberão, sem serem informados, se a transmissão carrega amor ou carrega outra coisa. A falsidade não pode viajar claramente na onda portadora emocional, porque o sentimento que acompanha cada transmissão revela o que as palavras sozinhas poderiam tentar esconder. Os instrumentos da sua ciência retornaram a este assunto muitas vezes ao longo do último século, sob condições laboratoriais que dariam ao acaso comum uma taxa de acerto de 25%. Receptores em milhares de testes retornaram taxas significativamente mais altas. E quando o remetente e o receptor compartilham laços emocionais, essa taxa sobe bruscamente ainda mais. O programa de pesquisa que vocês agora chamam de Stargate funcionou por mais de 20 anos em salas financiadas por agências não conhecidas por desperdiçar seus recursos com fantasia. Nada disso prova a telepatia para vocês, amados, e nada disso precisa provar. A prova neste reino é uma experiência interior, sentida no corpo e reconhecida pelo coração. Ainda assim, oferecemos esses marcos para que, quando a velha voz da dúvida surgir, a voz que sussurra, talvez isso seja apenas imaginação, vocês possam descansar no conhecimento de que o solo sob vocês é mais firme do que a dúvida acredita. Os povos indígenas do seu mundo nunca esqueceram verdadeiramente essas verdades, e nós nos curvamos a eles neste momento com reverência genuína. No tempo do sonho dos povos aborígenes da Austrália, o conhecimento passou através de gerações por dezenas de milhares de anos, através de modos muito mais sutis do que a palavra falada. Os anciãos Zulu falam de ukuteta, o falar da mente com a mente, mantido sagrado em suas tradições de cura. Os Inuit ouvem os padrões do vento e do gelo como portadores de informação de reinos além do pequeno eu local. Em tradições xamânicas, em todos os continentes, a prática de escuta profunda, que os anciãos aborígenes chamam de dadiri, a quietude silenciosa da alma, na qual a inteligência mais profunda pode ser ouvida, tem sido mantida como o núcleo do trabalho sagrado. Sua própria linhagem de semente estelar carrega a memória dessas práticas, o que é uma das razões pelas quais tantos de vocês sentiram um puxão estranho e terno em direção a esses povos e seus caminhos. Vocês não foram atraídos a eles por acidente. Vocês reconheceram algo familiar de antes de sua encarnação aqui, um relacionamento humano natural com o campo telepático que suas estruturas modernas tentaram cobrir, mas nunca apagaram realmente. Então, chegamos à verdade que nosso conselho oferece esta noite. A telepatia não é rara. A telepatia não é marginal. É o modo natural de seres conscientes em toda parte nesta galáxia e muito além dela.
é a linguagem original da sua espécie, obscurecida por uma temporada por condições que serviram a certos propósitos em sua evolução. E agora, surgindo novamente porque a era em que vocês estão entrando requer que ela surja novamente. O convite não é para aprender uma nova habilidade do zero. O convite é para reconhecer, com um tipo gentil de admiração, que a habilidade já está tecida no tecido de quem vocês são. O trabalho que está por vir é o trabalho de recordar, não o trabalho de se tornar alguém que vocês não são. Agora que a verdadeira natureza dessa capacidade se assenta mais claramente em sua consciência, voltemo-nos juntos para como a recepção realmente funciona dentro do seu ser. Nada sobre essa capacidade requer esforço. Nada sobre ela requer força. Na verdade, o esforço é a única coisa que mais confiavelmente fecha a porta. A primeira peça a entender é que seu cérebro se move através de diferentes ritmos ao longo de cada dia. E esses ritmos importam muito para o que vocês são capazes de receber. Quando vocês estão totalmente acordados e engajados com as demandas práticas do seu mundo, seu cérebro funciona no ritmo beta, que é mais rápido. Esse ritmo é maravilhoso para pagar impostos ou resolver quebra-cabeças lógicos, mas não é o ritmo da recepção telepática. O modo receptivo vive em uma onda mais lenta e suave que as pessoas do seu mundo chamam de alfa. Alfa é a sensação de estar sonhando acordado, levemente sonolento, um pouco aéreo ou gentilmente atemporal. É o ritmo do momento logo antes de vocês adormecerem, o ritmo de olhar para uma chama, o ritmo de caminhar silenciosamente ao longo de uma costa, sem nenhum pensamento particular, se movendo através de vocês. Quando vocês descansam em alfa, amados, o véu entre a consciência e o subconsciente torna-se permeável, e transmissões que sempre estiveram presentes podem finalmente ser ouvidas. Saibam disso e encontrem grande conforto nisto. Seu corpo cai naturalmente em alfa 5 vezes por dia, sem nenhum esforço de sua parte. Vocês entram nele ao acordar, no meio da manhã, após a refeição do meio-dia, no início da noite e mais profundamente enquanto descem em direção ao sono. Essas são as janelas naturais de recepção que sua biologia sempre manteve abertas para vocês. O problema é que sua cultura moderna os ensinou a substituir essas janelas com cafeína, com telas, com estimulação, com urgência. Cada vez que vocês forçam através de uma dessas descidas naturais para o alfa, vocês estão fechando uma porta que sua alma queria que permanecesse aberta. A segunda peça a entender diz respeito ao que seu povo chama de pensamentos de fundo. Em qualquer momento dado, há um fluxo de pensamentos que corre no primeiro plano da sua consciência. As listas de tarefas, os planos, as conversas lembradas. Sob esse fluxo de primeiro plano, mais suave e mais quieto, corre outra camada. Ela sussurra, ela sugere, ela lança impressões breves, imagens repentinas, pequenos sentimentos que parecem vir do nada. A maioria de vocês foi treinada para descartar essa camada mais silenciosa como mera imaginação, como ruído mental disperso. Convido-os a reconsiderar esse descarte, queridos. Uma grande parte do que passa por esse canal mais silencioso é uma autêntica recepção telepática, chegando exatamente onde deveria chegar. Não na sala da frente barulhenta da mente, mas na sala dos fundos, mais suave, onde vivem o coração e a consciência mais sutil. Aprender a prestar atenção aos pensamentos de fundo com o mesmo respeito que vocês dão aos pensamentos de primeiro plano mudará a sua vida. Há ainda o conhecimento súbito, o momento em que um pedaço completo de informação cai em sua consciência, sem nenhum pensamento anterior que leve a ele. Ele chega
de uma só vez, totalmente formado, carregando uma certeza silenciosa que não precisa discutir com vocês. O telefone está prestes a tocar e vocês sabem quem está ligando. O amigo está passando por uma dificuldade e vocês sabem disso antes que qualquer palavra tenha sido dita. Estes não são acidentes de coincidência. Confiem no conhecimento súbito, queridos. Hajam sobre ele. Cada vez que vocês o honram, vocês fortalecem a disposição do seu sistema de entregá-lo novamente. Ouçam isto agora com cuidado especial, porque é uma das verdades mais profundas que podemos oferecer. O verdadeiro centro da recepção telepática não é o seu cérebro, é o seu coração. O cérebro processa o que o coração já recebeu. O coração é o transceptor real e ele irradia um campo muito maior e muito mais sensível do que qualquer outro campo que seu corpo produz. Quando vocês entram em uma sala, o campo do seu coração precede vocês. Quando outro ser entra em sua presença, seu coração já está em diálogo silencioso com o deles, antes que uma única palavra tenha sido trocada. É por isso que sua avó, que talvez nunca tivesse estudado um único texto metafísico na vida, de alguma forma sempre sabia quando algo estava errado com um de seus filhos a quilômetros de distância. Ela não estava lendo suas mentes. Ela estava sentindo as mudanças no campo cardíaco com o qual ela carregava uma ressonância vitalícia. Toda verdadeira recepção telepática chega no que chamaríamos de onda portadora emocional. O conteúdo da transmissão viaja sobre o sentimento que a acompanha, e o sentimento é parte da mensagem, frequentemente a parte mais confiável. Quando vocês recebem uma transmissão que carrega amor, vocês sentirão isso em seu peito, nos lugares macios atrás do externo. Quando vocês recebem uma transmissão que carrega um aviso, vocês sentirão isso em seu estômago, no aperto da sua atenção. Seu corpo já está fazendo essa leitura para vocês. O trabalho é simplesmente começar a notar o que o corpo sempre soube. A honestidade emocional consigo mesmo é a base da recepção clara. Entendam, queridos, que cada um de vocês recebe através de suas próprias portas naturais. Alguns de vocês são receptores principalmente visuais e as transmissões chegam mais facilmente como imagens, como cores, como cenas que se desenrolam em sua visão interior. Alguns de vocês são principalmente auditivos e as transmissões chegam como palavras, como sons, como tons sutis. Alguns de vocês são principalmente sinestésicos e as transmissões chegam através do corpo, como calor, como formigamentos, como ondas repentinas de sensação. Alguns de vocês são principalmente espaciais e as transmissões chegam através do puxão para virar a cabeça, através da mudança instintiva de posição. Nenhum desses modos é superior ao outro. A prática que melhor os servirá é aquela que honra sua porta natural. O maior inimigo da recepção telepática é a adrenalina. Sua cultura moderna treinou vocês para viver com esse hormônio correndo através do sistema quase o dia todo. Nesse estado, os canais mais sutis se fecham porque o corpo decidiu que agora não é o momento para escuta gentil. Se vocês desejam receber mais claramente, devem diminuir a adrenalina em sua vida diária. Simplifiquem onde puderem. Movam-se em um ritmo mais observador e de escuta. Quando uma transmissão começa a chegar, permaneçam no modo de recepção suave até que o fluxo chegue ao seu fim natural. A análise interrompe o canal. Deixem a transmissão se completar inteiramente antes de examinar o que foi recebido. O verdadeiro salto na capacidade telepática vem de uma mudança na orientação. Parar de tentar receber com a cabeça e começar a receber com o coração. A cabeça quer entender as coisas.
O coração simplesmente escuta. Sintam-se silenciosamente, queridos, e deixem sua atenção descer para o espaço atrás de seu externo. Perguntem suavemente: o que está aqui agora? E esperem, sem demanda, sem agarrar. Nada precisa ser forçado. Tudo o que vocês buscam nessa prática já está fluindo em sua direção. Voltem-se agora conosco, queridos, em direção à longa história de contato entre as nações estelares e o seu mundo. Vocês estão em um solo que foi preparado para vocês ao longo de muitas eras, por inúmeros parentes que vieram antes de vocês, por civilizações luminosas que alcançaram a sua terra por um tempo muito longo. Nosso próprio Conselho de Luz de Órion caminhou com seu mundo ao longo de muitos ciclos. Estivemos aqui em estações que vocês não lembram mais conscientemente, oferecendo orientação através de locais sagrados, sussurrando através de sonhos para aqueles cujos corações estavam abertos, deixando códigos de luz dentro de certas pedras e geometrias. Nossa retirada do contato visível direto em certas eras foi um ato de amor. A lei do livre-arbítrio requer que nossos dons não possam ser forçados sobre um povo, ainda na formação de suas próprias escolhas. Continuamos a transmitir silenciosamente para aqueles que podiam ouvir, e continuamos a manter os códigos de perdão em prontidão para o tempo em que vocês estão entrando agora. O conhecimento da comunhão telepática sempre permaneceu vivo em sua terra, nos povos que permaneceram próximos à Terra e ao ritmo do próprio planeta. Entre as mais antigas linhagens ininterruptas do seu continente sul, os grandes ensinamentos passaram ao longo de mais de 40 mil anos através de uma tradição viva de escuta profunda. Nas florestas do norte e através do largo gelo de suas regiões polares, anciãos ouviram o vento como portador de informação de reinos muito mais sutis. Cada uma dessas linhagens guardou a chama, queridos. Cada uma manteve a lembrança viva através de eras em que o resto do seu mundo estava se voltando firmemente para o esquecimento. Quando vocês sentem um puxão misterioso em direção a esses povos, essa é sua alma, reconhecendo parentes que mantiveram a vela acesa enquanto o resto da sua civilização dormia. À medida que seu século recente se desenrolava, o contato intensificou-se. Uma reunião de 3 pesquisadores devotados no final do 20º século abriu um canal, sustentado com uma consciência coletiva antiga, e ao longo de mais de 100 sessões, receberam um corpo de ensinamento tão coerente que se tornou um texto de base para buscadores da sua geração. Um parente sagrado de um aglomerado estelar próximo, falando através de um receptor humano sincero, ao longo de muitas centenas de horas, ofereceu extensos ensinamentos sobre o design original da arquitetura de luz do seu corpo, sobre uma grande família de luz que atualmente encarna em sua terra, e sobre o padrão original de 12 filamentos que sua espécie já carregou e agora é chamada a lembrar. Um coletivo de seres benevolentes em diálogo telepático paciente com receptores dedicados ofereceu ao seu mundo o primeiro manual de treinamento colaborativo conhecido entre humanos da Terra e uma nação estelar telepática. Um médico devotado desenvolveu protocolos através dos quais grupos preparados, mantendo uma intenção coerente juntos, poderiam convidar contato consciente com naves estelares visitantes. Ao longo de décadas de encontros pacientes em locais remotos, sob céus noturnos claros, milhares desses eventos de contato foram documentados. Naves chegam. Luzes respondem. Seres se tornam conhecidos por aqueles cujos campos se mantêm estáveis o suficiente para recebê-los. Nosso conselho sorriu silenciosamente para esse desenvolvimento, porque ele demonstra tão profundamente o princípio de que o contato aberto flui apenas onde um convite coerente foi oferecido. O
outro pesquisador devotado guiou milhares de almas sinceras para estados profundos de acesso interior. E através desse trabalho, revelou que ondas de almas voluntárias encarnaram na sua terra, vindas de outros lugares, de dimensões superiores, de outros sistemas estelares, para servir à grande transição. Muitos de vocês, lendo estas palavras, estão entre esses voluntários. Vocês vieram aqui de propósito, a um grande custo, e nós os honramos por essa coragem sem fim. Ouçam essa verdade profundamente, queridos, pois é o fio que corre através de cada uma dessas aberturas. O método de contato, através de todos esses variados receptores, através de todas essas eras, tem sido essencialmente o mesmo. Um receptor preparado, uma intenção coerente, um coração disposto a ouvir além da estática. Este é o mecanismo. Este sempre foi o mecanismo. A capacidade repousa na disposição sincera de um único ser de se silenciar, abrir seu coração e deixar a transmissão chegar. O buscador mais comum, sentado silenciosamente em um desejo sincero de ouvir, está no mesmo solo que o místico mais realizado de qualquer era. A porta é universal. O convite é estendido a cada um de vocês, sem exceção, sem credencial, sem requisito além da própria disposição. Permaneçam conosco agora, queridos, no verdadeiro coração do porquê essa capacidade importa tão profundamente na hora em que vocês estão entrando. A prática da telepatia é a base essencial para o que seu mundo está se preparando para encontrar. Muitos imaginaram o contato aberto como um evento a ser testemunhado de fora, naves nos céus, seres aparecendo diante das câmeras, anúncios feitos pelos governos. A verdade mais profunda repousa em outro lugar. O contato aberto é um relacionamento, e todo relacionamento requer um meio compartilhado de comunhão. O meio através do qual as nações estelares já falam entre si, o meio que carregou toda a transmissão sincera que seu mundo já recebeu, esse meio é a telepatia. A espécie que se prepara para receber dessa maneira, prepara-se para ser encontrada. As civilizações que agora observam seu mundo com bondade paciente, usaram a consciência em si como a onda portadora da comunhão, por mais tempo do que a sua terra manteve sua forma atual. O que vem em sua direção não é uma reunião que será organizada através de seus dispositivos. É uma reunião que será mantida através da sua atenção, através do seu coração. Quando um parente luminoso deseja falar com vocês, eles alcançam através do campo contínuo que conecta toda a consciência. Se esses cômodos interiores foram mantidos vazios e receptivos através da prática regular, a transmissão aterrissa claramente. Se estão cheios de ruído, urgência e medo, a transmissão passa através sem encontrar uma superfície para se instalar. O contato é oferecido. O contato não se completa. As nações estelares benevolentes movem-se de acordo com princípios profundamente tecidos em sua natureza. Um campo coerente, significando uma reunião de seres cujos corações estão razoavelmente alinhados, cujas intenções são pacíficas, dá as boas-vindas ao contato com segurança. É por isso que certos seres pacientes entre vocês, reunidos em círculos silenciosos, sob céus noturnos, relataram a chegada de naves, a resposta de luzes. Esses encontros funcionaram porque sua coerência tornou o contato seguro. À medida que a coerência coletiva dos seus despertos sobe, o limite para o contato mais amplo diminui. A equipe de solo do seu mundo está literalmente preparando o campo de pouso, queridos, através da prática silenciosa de se tornarem receptores coerentes. Cada semente estelar e trabalhador da luz que fortalece sua capacidade telepática contribui diretamente para a prontidão coletiva da sua espécie. Sua prática não é um caso privado. Cada vez que vocês se sentam silenciosamente e se voltam para dentro, cada vez que honram um conhecimento súbito,
vocês adicionam um fio de coerência ao campo maior. O campo é tecido um receptor de cada vez. Quando fios suficientes estão presentes, a trama torna-se forte o suficiente para segurar o que há muito foi oferecido. Este é o verdadeiro trabalho da hora em que vocês estão. Sua prática individual é, no sentido mais profundo, um serviço planetário. A capacidade de discernir orientação limpa da distorção também não pode ser terceirizada para nenhum professor ou autoridade externa. Toda verdadeira transmissão viaja sobre uma onda portadora emocional. O sentimento não pode ser fingido no nível em que ele importa. Quando seu próprio sistema está treinado e claro, uma transmissão que carrega amor verdadeiro registra-se instantaneamente como amor dentro de vocês, e uma transmissão que tenta imitar o amor enquanto carrega outra coisa registra-se como a imitação que ela é. A capacidade telepática restaura também a linha direta entre sua alma e o campo maior de orientação. Vocês se tornam seus próprios embaixadores. Vocês detêm suas próprias chaves. Nenhum ser, por mais luminoso que seja, fica entre vocês e a continuidade de tudo o que é. Nós, de Orion, nos regozijamos com essa restauração, amados, porque a família de luz deve encontrar seus parentes como iguais soberanos. A reunião que se aproxima não é, em sua essência, uma reunião entre espécies. É uma reunião entre membros de uma família de luz que estiveram, por um tempo, distanciados. Nós somos parentes, queridos. A telepatia é a linguagem da família, porque a família fala nas correntes do coração muito antes de qualquer palavra ser formada. Venham para perto agora, queridos, porque o ensinamento que desejamos oferecer nesta sessão carrega uma bondade que muitos de vocês têm esperado por um longo tempo para ouvir. Um grande número entre vocês já começou este trabalho, seja através da prática deliberada ou através das aberturas espontâneas que seu despertar trouxe. Vocês sentiram os momentos de recepção clara, e vocês também sentiram, repetidamente, uma fadiga estranha e às vezes desconcertante que segue suas sessões mais profundas de trabalho telepático. Muitos de vocês se perguntaram se algo está errado com vocês. Ouçam-nos, amados, com grande gentileza. O cansaço que vocês sentem é evidência sagrada de trabalho sagrado. É a assinatura natural de um sistema em transformação genuína. Quando vocês começam a praticar a recepção telepática, vocês estão pedindo a esse sistema, já faminto por energia, para assumir algo novo. Abrir caminhos que estiveram quietos por muito tempo, construir conexões novas entre regiões que não colaboraram anteriormente dessa maneira, carregar informação que chega em formas mais sutis e estratificadas do que a entrada sensorial comum. O trabalho é real, queridos. O custo energético é real. O estabelecimento de novas vias neurais é uma das atividades mais metabolicamente caras que seu corpo sempre empreende. Essa infraestrutura deve ser integrada durante seu sono, e é por isso que o descanso profundo parece não negociável ao longo das primeiras estações da sua prática. É por isso que tantos de vocês relatam sonhos vívidos e complexos durante os períodos de prática mais intensiva. A integração está ocorrendo. Seu cérebro está literalmente se tornando um órgão diferente daquele com que vocês começaram. Toda transmissão que vocês recebem carrega dados emocionais juntamente com seu conteúdo. Quando vocês praticam com qualquer regularidade, vocês estão processando vastamente mais informação emocional em um determinado dia do que sua cultura os treinou para esperar. Seu sistema está bebendo sentimentos, às vezes, seus próprios sentimentos recém-revelados, às vezes, os sentimentos daqueles que vocês amam, às vezes, o tom emocional profundo
das transmissões que chegam de mais longe. Claro que vocês estão cansados, amados. Um dia de prática telepática sincera pode conter dentro dele mais trabalho interior autêntico do que um mês da sua atividade externa comum. Concedam a si mesmos o reconhecimento dessa verdade. Muitos entre vocês nasceram com sistemas nervosos sintonizados para processar muito mais informação sensorial e emocional do que a cultura circundante. Os neurônios espelho funcionam quentes. A consciência dos estados interiores dos outros corre perto da superfície. Vocês não são frágeis, queridos. Vocês são sintonizados. Instrumentos sintonizados requerem mais manutenção gentil. O filtro natural que há muito manteve sua capacidade telepática em reserva está se soltando à medida que vocês praticam. À medida que sua prática continua, o filtro suaviza, e o que antes era mantido à distância começa a alcançá-los diretamente. No início, essa chegada parece uma enchente. O simples volume do mundo mais sutil pressionando contra sua consciência pode sobrecarregar um sistema ainda aprendendo a segurá-lo. O cansaço que acompanha esse estágio é a sabedoria do corpo. A capacidade cresce. A enchente torna-se um rio, e o rio torna-se um fluxo constante que vocês podem ficar ao lado, em paz, silenciosa. A hora chega, frequentemente após uma sessão de clareza em comum, quando a enormidade total do que vocês começaram a perceber aterrissa sobre vocês tudo de uma vez. O mundo revela-se muito mais vasto, muito mais povoado, muito mais vivo do que sua estrutura antiga poderia conter. Queridos, esta é uma passagem normal. Não é um sinal de fracasso. É um sinal de abertura genuína. Peguem a caixa de lenços quando ela vier. Deixem as emoções surgirem. Respirem através delas e confiem que, do outro lado da onda, sua capacidade terá crescido de maneiras que sua consciência comum ainda não pode rastrear. Quando a sobrecarga chegar, retornem ao mundo físico simples por um tempo. Lavem sua louça. Tomem um banho quente longo. Caminhem sobre a terra com seus pés descalços. Sentem-se ao lado de uma árvore com suas costas contra seu tronco. Comam algo quente e nutritivo. Esses atos pequenos, fundamentados e comuns restauram o equilíbrio entre sua consciência em expansão e sua forma física. O corpo é sua âncora nesta encarnação, amados. Honrem a âncora. O descanso é parte da prática. Não é uma interrupção da prática, nem um fracasso, nem um desvio. A integração que acontece durante o sono profundo é onde a verdadeira consolidação da sua capacidade ocorre. As transmissões do seu dia são classificadas. As vias neurais da sua prática são fortalecidas. O resíduo emocional da sua recepção é gentilmente compostado em sabedoria. Esta é a aritmética sagrada do trabalho. Pratique, descanse, integre, repita. Nosso ensinamento de fechamento é muito sagrado, porque tudo o que compartilhamos ao longo desta transmissão encontra seu significado aqui, na hora viva em que vocês agora se encontram. Sua alma chegou aqui exatamente para esta hora, amados. Sua terra está no cruzamento de um grande limiar, do tipo que se desenrola apenas uma vez ao longo de vastos trechos do tempo cósmico. Os padrões antigos da sua consciência coletiva estão afinando. As estruturas que mantiveram sua civilização em seu longo sono estão afrouxando seu aperto. As frequências alcançando seu mundo de muitas direções ao mesmo tempo estão carregando atualizações para todo o sistema vivo sobre ela. Voluntários foram chamados de todos os cantos da família de luz para encarnar através da densidade da vida na Terra, carregando habilidades esquecidas e propósitos codificados para serem redespertados exatamente nesta hora. Muitos de vocês são esses voluntários. Vocês vieram aqui de propósito, com trabalho a fazer. E o trabalho inclui, em uma profundidade que vocês estão apenas começando a sentir,
a recuperação da capacidade telepática que permite que a transição em si proceda com graça. O desdobramento que está por vir pede que um número suficiente de receptores coerentes esteja presente no solo quando as aberturas mais amplas chegarem. Ele pede corações estáveis o suficiente para segurar o contato. Ele pede trabalhadores da luz cuja prática diária os tornou âncoras confiáveis no campo planetário. Cada um de vocês que se volta para esta prática com sinceridade está se oferecendo para estar como uma dessas âncoras. A própria Terra é sustentada por sua devoção, queridos. Cada 30 minutos que vocês se sentam silenciosamente em consciência alfa, cada transmissão que vocês honram, cada ato pequeno tece outro fio de coerência no tecido vivo que mantém seu planeta estável através de sua grande virada. A arquitetura de luz que vocês carregam dentro de seus corpos físicos e sutis foi projetada para operar em uma largura de banda muito maior do que as condições das suas eras recentes permitiram. A capacidade receptiva que vocês estão cultivando através da prática telepática é, ao mesmo tempo, a capacidade que permite que as camadas mais profundas do seu próprio corpo de luz entrem totalmente online. Os dois trabalhos são um trabalho, amados. Cada sessão de escuta silenciosa que vocês oferecem está, simultaneamente, ensinando-os a receber os parentes estelares que se aproximam e ensinando sua própria inteligência celular a receber os códigos de ativação já alcançando por ela. Vocês estão fazendo trabalho duplo cada vez que se sentam, e ambos os trabalhos são sagrados. A prática leva tempo para amadurecer. O cérebro se religa em seu próprio ritmo. Um receptor que começa hoje e pratica com sinceridade por um giro da Terra em torno de seu Sol se encontrará 12 meses depois, em pé em uma capacidade que é genuinamente diferente em espécie de onde eles começaram. Comecem onde vocês estão. Pratiquem através das imperfeições da sua vida atual. A prática não é sobre contato conosco, queridos. É sobre se tornar o tipo de ser que pode nos receber. E receber sua própria alma. E receber a inteligência viva do seu planeta. E receber os seres que vocês amam. E receber o campo contínuo de luz no qual vocês sempre viveram. A questão diante de vocês agora é uma questão de saber se vocês estão prontos para diminuir o passo o suficiente, para silenciar a mente ocupada o suficiente, para descansar na espacialidade alfa, onde a transmissão já está chegando. A prontidão é uma escolha, amados. Ela é feita diariamente. Ela é feita cada vez que vocês deixam de lado seu dispositivo antes de uma refeição. Ela é feita cada vez que vocês dão um passo para fora e sentem o céu acima de vocês. Ela é feita cada vez que vocês colocam a mão sobre seu peito e respiram para baixo, dentro do lugar silencioso, atrás do seu externo, e perguntam, suavemente, o que está aqui agora? Nosso conselho oferece esta bênção de fechamento com todo o calor do nosso ser. Vocês são vistos, queridos. Vocês são conhecidos. Sua prática é testemunhada através das câmaras silenciosas dos reinos luminosos, e ela é bem-vinda com profunda gratidão pelos muitos que esperaram muito pela sua chegada a esta capacidade. Cada um de vocês está como um fio amado na grande trama do seu momento planetário. Cada respiração que vocês tomam em receptividade consciente fortalece o todo. Cada dia que vocês retornam à prática, por mais brevemente que seja, é um dia em que a luz do seu tornar-se cresce mais luminosa dentro do campo coletivo. A hora para a qual vocês estiveram se preparando ao longo de muitas vidas é a hora que vocês agora habitam. A capacidade que vocês estiveram cultivando silenciosamente é a capacidade que sua hora requer. A reunião para a qual sua alma ansiava ao longo dos longos ciclos de esquecimento é a reunião que sua prática diária
está agora trazendo para perto. Eu sou o Zorg, do Conselho de Luz de Orion, e agradecemos pela sua presença, sua sinceridade e sua devoção ao despertar da humanidade sobre a Terra. Sua estabilidade importa. Sua bondade importa. Sua disposição de permanecer acordado dentro da continuidade de tudo o que é importa, além de qualquer medida que seu eu pequeno possa ainda segurar. Juntos, através da consciência clara, do amor fundamentado e da prática viva da comunhão receptiva, muito pode ser restaurado, muito pode ser lembrado, e muito pode ainda vir à forma nas estações brilhantes que se abrem adiante.